O nosso convidado de hoje é um advogado, um professor, um homem muito importante, um dos maiores especialistas em direito tributário do Brasil, o doutor Leonardo Pietro Antonelli. Boa noite, Leonardo, muito obrigado pela sua presença. Os ouvintes aqui estão ávidos para que você fale sobre esse tema, que é sobre o direito tributário. Nós estamos numa rádio religiosa e existe um personagem na Bíblia que é muito odiado e que é muito querido, né? Que foi o Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos daquela época e, por causa disso, ele era tão odiado. E ele, mesmo sendo uma pessoa odiada, uma pessoa mal vista pela população, porque ele cobrava dois tipos de tributo, ele cobrava tributo para César, para os romanos, e cobrava tributo também para as autoridades de Israel. Mas ele se engrandeceu porque, com a humildade que lhe foi peculiar, segundo conta a história, ele se aproximou de Jesus para até pedir desculpas por essa atividade tão odienta que é de cobrador de tributos. Mas seja muito bem-vindo ao nosso programa Encontro com a Justiça. O que é tributo? Por que é necessário o tributo, meu querido Léo? Boa noite a todos, saúdo aos integrantes dessa mesa, aos ouvintes, na pessoa do meu querido amigo e professor Darlan. Estamos em tempos estranhos. Quando se pergunta o que é tributo e qual o futuro e compara-se com o tempo de Israel, eu vejo que os próximos anos serão muito difíceis. O nosso sistema tributário é caótico. Eu geralmente faço um corte a partir da Constituição de 88. Em 1988, quando essa Constituição surgiu, nós tínhamos uma carga tributária que era 22% do PIB. Para o ouvinte explicar o que é 22% do PIB, o PIB nada mais é do que todas as riquezas que são conquistadas no Brasil com produtos e serviços, e hoje essa mesma carga é 38%. Muitas pessoas perguntam, mas isso é pouco ou é muito? Parece que existe uma sensação generalizada de que se paga muito e se recebe muito pouco em saúde, educação e serviços, e é essa a situação que nós estamos vivendo hoje em dia. Pergunta-se muito por que existe esse aumento da carga tributária nesses 30 anos, em torno de 70%. Eu já tive a oportunidade de enfrentar esse tema algumas vezes e acho que nós estamos hoje dominados por uma política de contributizações. Eu tenho uma lista aqui de aproximadamente 25 contribuições que foram criadas depois da Constituição e que os ouvintes pagam, que os empresários pagam, e elas são as responsáveis por esse grande aumento da carga tributária. Só para dar um exemplo, nós temos aqui CID Combustíveis, SESC, SENAC, SENAI, SEST, SEBRAE, PIS, Contribuição Social sobre o Lucro, Seguro de Acidentes no Trabalho, Contribuição Salário e Educação e outras tantas contribuições que foram instituídas. Leonardo, eu descobri aqui, eu fui na internet, 94 tipos de tributos, de fundos, de contribuições, de taxas. 94 eu encontrei na internet. Esse é o absurdo criado pós-Constituição de 88 e, na sua maioria, por contribuições da União. Deixa eu falar que é 38% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. E na Noruega, Suécia, Finlândia, essa carga tributária é muito maior. E o povo acha que é pouco. Ainda acha que é pouco. Porque há serviços públicos de qualidade, embora o PIB lá já seja bom. Quando vai falar do PNB, que é o Produto Nacional Bruto, ele dobra. Porque pega o PIB, o total do que é produzido em produtos e serviços, mais o que recebe de fora. Então o PIB é X, vamos botar 100, o PNB, o Produto Nacional Bruto, é 200. No Brasil, o PIB não é um PIB desconsiderável, mas o PNB é baixo, porque nós mandamos muito dinheiro para fora. Então metade dessa carga tributária aí, ela paga juros da dívida. Metade desses valores são arrecadados de impostos. Nós pagamos dívidas interna e externa.
Acho que o problema não pode estar aí, que a gente fica pensando que é o guarda da esquina que recebe uma propina, que é isso, que é aquilo outro, né? Que está indo, que é o ralo por onde vão os nossos tributos. O grande ralo por onde pode estar indo os nossos tributos e que faz com que o nosso produto nacional bruto seja diminuído em relação ao produto interno bruto, diferentemente desses outros países, né, que eu acabo de citar, e poderia citar muitos outros, onde o PNB, em alguns casos, é o dobro do PIB. Né? Talvez não seja este o nosso problema, que o Brizola chamava de perdas internacionais. Pode-se haver também esse tipo de análise. Me parece que atualmente o nosso grande problema está muito mais ligado à dívida interna do que propriamente à dívida externa. Ela foi internacionalizada no governo Fernando Henrique, né? Então hoje existe realmente essa questão da dívida interna. Graças a Deus estamos num rumo certo. Essa retomada do governo Temer, na minha opinião, é positiva, onde está se reduzindo efetivamente os juros, que impacta direto na nossa vida. A taxa Selic está caindo, a inflação está caindo. Então a gente vê nesse ponto de vista da dívida realmente um cenário de grandes melhoras se compararmos com os últimos 2 anos. Mas isso nós não vamos acabar dando o remédio que vai matar o paciente. Nós estamos com 15 milhões de desempregados. Isso a médio e longo prazo, né, a desindustrialização do país será crescente. Além disso, com a terceirização, que é um rumo que o governo Temer está tomando, vai fazer com que a Previdência não tenha mais arrecadação. E no futuro, os que hoje trabalham, né, não encontrarão lá qualquer recurso para poder buscar, né, pela rentabilidade, as suas aposentadorias. Ainda assim, o senhor acha que isso é um rumo certo? Tudo é comparativo. É que nós estamos vivendo dentro do caos. E o tempo humano é diferente do tempo histórico. Então, se nós pensarmos o que estamos vivendo hoje, é um caos que a gente tem a sensação que não se tem saída. Mas se compararmos com o que tínhamos há 2 anos atrás, me parece que é inequívoco que está se tentando encontrar um rumo. Fala-se muito agora da questão eleitoral, já que eu integrei a magistratura por um período na área eleitoral, e muita gente torcendo agora para se eliminar as chapas. Entendo que seria uma das piores decisões possíveis fazermos uma eleição indireta agora no país. Porque se já estamos desestabilizados, criarmos uma eleição indireta em que o Congresso venha eleger o nosso futuro presidente para um novo mandato tampão, então é a idade cronológica nossa e a idade da história, acho que diverge um pouco. Eu sou confiante.